Olá, gente querida, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves e nós estamos iniciando o nosso podcast hoje para falar de um assunto muito especial, está muito em voga. É um tema que todos nós, hora ou outra, já ouvimos, ouviremos, que é solidão. E aí, Marcos? Esse é um tema interessante, atual? Me diga. Eu sou teu fã, viu? Meu amigo, professor, gente da menor qualidade, Raimundo. Hoje você, internauta, você, meu amigo, você, minha amiga, fique ligado. Contamos com a sua colaboração, com a sua participação, com seus comentários, tá bom? Aqui no nosso podcast Conexões, Temas da Vida, hoje solidão. Não fomos feitos para a solidão. Você concorda com essa frase? Não fomos feitos para a solidão. Você foi feito para a solidão ou não? Ah, Marcos, eu não sei, essa pessoa que nos ouve, que nos assiste, mas eu concordo que nós não fomos feitos para a solidão. Aliás, Marcos, devo dizer, recentemente eu li, não é, que solidão é um lugar onde o coração do homem não é bem-vindo. Ô, louco! Pois é. Me lembrou aquele solidão, um bom lugar para visitar de vez em quando, mas péssimo para se tornar a nossa morada, tá certo? E eu não posso esquecer daquele bordão, hein? Com o coração se pede, já que você falou sobre coração, com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com a vida, hein? Tamo junto, Raimundo. E aí, essa frase sua, essa declaração sua do coração, me veio à mente a questão de cadeado, né? Um lugar isolado, solitário, né? Eu acho que até que os criminosos, aqueles que estão na cadeia, quando eles querem ser, as autoridades querem puni-los, falam, mande-os para a solitária. Fala um pouco dessa frase, gostei dessa, mexeu comigo. Ô, louco, meu. Pois é. E veja que para estes que estão privados de sua liberdade, ainda existe uma punição mais severa, não é? Porque não basta estar privado de sua liberdade. Havendo necessidade de punição, eles ainda experimentam um grau a mais, que é a solitária. E aí a gente pode entender que dentro desse contexto, a solidão, o estar sozinho, é um castigo, Marcos. E sabe o que me vem à mente? Hum, Quando a gente vai a um casamento, uma cerimônia, né, de um casamento, aquele momento feliz, a gente vê lá a pessoa que está ministrando, dirigindo o casamento, ele sempre cita: não é bom que o homem esteja só. Parece que é uma declaração, né? Parece que é extraído da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai conversar. Quem falou isso, com qual propósito? Não é bom que o homem esteja só. Isso é muito usado no contexto de casamento. Agora, você, meu amigo, você, minha amiga, solidão. O que é a solidão para você? Você já experimentou a solidão? Você já sentiu solidão? Já bateu na sua porta a solidão? Como você lidou, como você tratou a solidão? Ou você, de repente, neste momento, está vivendo assim, isolado, com esse sentimento? Claro que nós passamos recentemente por isso, né? No contexto da Covid, passamos por isso, mas foi diferente. Fomos obrigados, experimentamos um pouco, muitos, do que é essa questão ah, da solidão. Mas você se acha uma pessoa solitária? Será que é ruim? Talvez alguém que se diz religioso ou religiosa, falar, não, se eu falar que eu sou solitário, que eu me sinto solitário, isso é, eu estou dando tiro no pé. Mas no fundo, a pessoa, você pode se sentir solitário em determinados momentos da vida. Você até mesmo na sua área, né, Raimundo? Que você trabalha muito com terapia, com ouvindo pessoas na área como psicanalista, você percebe isso e entende muito bem isso. Então, esse tema tem muito a ver também com o seu dia a dia. E aí, essa questão da solidão, como é que você percebe isso também nesse bate-papo? E você já ouviu no casamento essa frase? Não é bom que o homem viva só?
Pois é, sim, já ouvi. Não é bom que o homem esteja só, viva só. E veja, eu diria, Marcos, que a solidão conhece o nosso endereço. Então, meu amigo, minha amiga, se ela não bateu ainda à sua porta, certamente ela fará isso ao longo da sua vida. E não há demérito em sentir solidão. O Marcos pontuou bem, especialmente você que é religioso, tem a sua fé. Não é demérito e muito menos pecado sentir solidão. Nós estamos falando de algo pontual, por exemplo, na pandemia. E na pandemia, Marcos, teve um agente que atenuou, porque foi todo mundo. Todo mundo ficou em Verdade. casa. Mas pós-pandemia ou antes da pandemia, a solidão pegava o sujeito e não era no coletivo, era individualmente. Aí pesa mais. E o dia a dia da clínica, hora ou outra, né, Marcos, ela prova que definitivamente a solidão bate na porta e ela não faz distinção, tá bom, Marcos? Não importa o cargo, a cor, a raça, não, não importa. Condição financeira. Condição financeira, não, não, não. Não importa a condição financeira. Às 3 da madrugada, Marcos, e o pôr do sol surgem para todos. E são nesses momentos em que o sujeito pode experimentar uma dose muito grande de solidão. Raimundo, eu fico pensando que muitas coisas podem nos levar à solidão, a se sentir solitários. Você até citou que a solidão em si não é ruim, não é demérito. Você usou. Você Uhum, até subiu um degrau, subiu o sarrafo um pouquinho ao dizer que não é pecado. uhum, pois Mas é, eu puxa. fiquei pensando aqui, Hum, o que que o ponto não é a solidão, mas uhum, o que leva a pessoa a se sentir solitária? Eu acho que pensar isso na minha vida, na sua vida, na vida do companheiro, da companheira, do amigo internauta, o que que nos leva, nos induz à solidão? Devemos pensar isso na nossa vida para ver se isso, o que está provocando isso, para a gente tratar, cuidar, porque de fato, voltando àquela ideia, não é bom que o homem, que o não é bom. indivíduo, que o ser humano, né, a mulher, viva só. Então, a solidão me parece que é um sentimento profundo, uma sensação de estar separado, sentir-se ignorado, desprezado, talvez incompreendido. Não sei quanto a você, meu amigo, minha amiga, mas talvez aquela ideia de não ser compreendido nos leva muitas vezes a um sentimento de estar fora do contexto. E sentir um peixe, né, fora d'água, eu acho que pode nos trazer esse desconforto, e se não tratar isso no nosso coração, pode nos levar a sentimentos de solidão. O que pensa? Pois é. Isso faz muito sentido, Marcos, porque quando a gente pensa, por exemplo, que a solidão tem acometido jovens ou adultos jovens, então Sim, a gente começa a pensar e a perceber que a sua fala tem muito sentido. Por quê? Porque a incompreensão leva à solidão. Quando uma pessoa ela percebe que não é compreendida, o mundo passa a começar a ser excluído. E é o mundo dela, eu fico pensando no né? adolescente. Parece que o adolescente tem muito essa reação, né? A Sim. gente não compreende o adolescente não nos compreende, muitas vezes, né? E isso leva para alguns extremos, alguns nessa busca dessa compreensão, ou de se sentir aceito, ou de levar a sua mensagem, leva a esse desequilíbrio, buscando esse equilíbrio emocional. Porque a solidão me parece que, como eu volto a dizer e a entender, que é um sentimento, é uma resposta emocional quando as pessoas se sentem isoladas, ou que levam as pessoas a esse isolamento que traz talvez ansiedade, esse sentimento de ansiedade, de incompreensão, que é uma falta de, de uma conexão, essa palavra é muito usada hoje, né? Dessa conexão com o outro.
com a Uhum. sociedade, com a comunidade. Por isso que é bom que haja essa interação, essa participação nossa desde criança, né? Relacionar com as pessoas, aprender a lidar com as pessoas, a comunicar com o outro. E essa falta de comunicação legal pode nos levar ao isolamento. É uma percepção. Sim, 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 certamente. E veja, é mais ou menos essa ideia de que a ponte que me conecta ao mundo é a compreensão. Se eu percebo que o outro me compreende, eu me relaciono com Sim, ele e com o sim, mundo, né? sim. Quando essa ponte é quebrada, aí eu estou sujeito a experimentar uma solidão em uma dose muito alta, levando-me à exclusão, à caverna. Bom, essa questão desse isolamento levar a gente para a caverna, mas existem alguns fatores que eu acredito que podem. Eu fico olhando para a minha vida, ao longo da minha vida, alguns fatores que podem contribuir para o meu isolamento. Acho que ninguém quer viver solitário, isolado. Acho que tem momentos que é legal, que é bom a gente separar um tempo, deixa eu me conhecer. É ruim quando você vê naqueles relacionamentos de namoro, de casamento. Ah, não, fulano vai dar um tempo, né? Existe essa expressão. Não, nós não terminamos, não vou dar um tempo. Isso é preocupante. Aí quando chega nesse nível, né? É tipo o gato subiu no telhado, em outras palavras, né? Não, vou dar um tempo. Falei, não, 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 não terminamos, não. Foi dar um tempo, foi separar, isolar um pouquinho e tal. Mas algumas situações na vida podem contribuir para o isolamento. Eu fico pensando, o isolamento físico, contato com Uhum. outras pessoas, mudança de endereço. Tem pessoas que têm mudar de casa, você mudar de lugar, né? Porque a casa, eu acho que é o nosso ambiente seguro, é a nossa caverna segura. E não sei, no nosso dia a dia, principalmente pessoas mais velhas, mudar de endereço para elas é terrível. Não sei. Alguns fatores que podem contribuir para o isolamento da nossa vida. O divórcio, que é muito comum hoje, né? As Sim, pessoas se separam, casam, descasam, e me parece que isso acaba trazendo alguns sentimentos. O luto, perdas, perda no geral, desemprego, é complicado. Isso nos leva à solidão. Eu vou fazer só um breve comentário sobre a questão do desemprego, que é uma das minhas áreas de trabalho como empreendedor social, na área pois é, mano. de gestão de pessoas, de um caso que nós estávamos estudando, um senhor, já na meia idade, ele perdeu o emprego, foi demitido, só que ele não teve coragem, ele não se sentiu à vontade, confortável para compartilhar com a família que ele havia perdido o emprego. Ele continua a sua rotina como se ele estivesse trabalhando, saindo de casa às 8 da manhã e voltando às 19 horas, todos os dias, conforme manteve a rotina. 3 meses depois é que a família descobriu que ele estava sentado numa praça, isolado, sozinho, numa depressão, numa solidão. Então, as perdas, se não bem cuidadas, se não tratadas, se não apoiadas devidamente, Uhum. nos leva a esse isolamento, a essa solidão, que pode levar para um segundo nível, que é a depressão. Que pensa? Pois é. É, quando você falava dessa mudança de endereço, perda de emprego, sim, são todos fatores que são potentes para o desencadeamento da solidão. E aí, quando você falou de casa, né, mudança de casa, porque a rigor, tudo isso que você falou é luto, né? Porque luto é uma ruptura, né? Uma perda abrupta, uma separação abrupta. E quando você falava da Sim, mudança de, sim. de casa, né? As pessoas idosas têm dificuldades para mudarem-se. E aí eu lembrei, Marcos, tem um escritor moçambicano, Mia Couto. Ele diz que mais ou menos assim, olha, não, o que importa não é a casa onde vivemos, né, mas onde essa casa vive em nós. E aí, quando você falou o idoso tem dificuldade, a pessoa mais idosa tem dificuldade, mais dificuldade que as pessoas com menos idade, porque a casa que habita neles é importante. Eles se sentem bem ali,
E nós estamos falando sobre, te cortando um pouquinho, Não, essa imagina, imagina. incompreensão, essa questão da comunicação. Uhum. Quanto mais idoso a idade vai avançando, a comunicação se torna menos eficaz. As É. pessoas não dão a devida atenção, o respeito, a valorização. Eu acho que isso está embutido, Raimundo. Sim, sim. A incompreensão, né, pode voltar na terceira idade, Na né? adolescência, na terceira idade, Isso, pois é. É. são pontas distintas, mas que podem realmente ter um impacto igual. Podem, sim, sim. E isso provoca solidão. Sabe, você falou do escritor, eu lembrei do Tolstói. Hum, Tolstói ele fez uma declaração. Esse romancista realista, né, no russo, ele escreveu que o amor começa quando uma pessoa se sente só. O amor começa quando uma pessoa se sente só. A ideia, talvez, para mim, é que há uma necessidade, com o amor, da pessoa buscar o outro, de ter alguém. O amor começa quando uma pessoa se sente só e termina quando uma pessoa deseja estar só, ou não aguenta mais estar naquela relação com a pessoa. Talvez isso promove o divórcio e tudo mais. E sabe uma coisa do Tolstói que me chama a atenção? hum, Aquele romance famoso dele, Ana Karenina, no final de 1870, ao terminar esse romance, ele entrou numa profunda crise existencial, que o levou a uma solidão, a um isolamento. O escritor já tem essa tendência. Você, como é escritor, também sabe lidar com isso, né? Então, o Tolstói ele se isola, algumas uhum. situações na cabeça dele, esse romancista russo, e ele entra numa profunda crise existencial. Ao longo da minha vida, desde adolescente, fulano entrou em crise existencial dos 30, dos 40, sei lá, dos 50. Não sei que tudo isso que essa situação pode levar ao isolamento, à solidão e tudo mais. Agora, o interessante é que nessa busca, nesse questionamento que o Tolstói passou, nessa crise existencial, levou uma conversão profunda ao cristianismo, a uma fé cristã ortodoxa. Ele se tornou um Hum, convertido à fé cristã ortodoxa, só que ele se tornou um crítico ferrenho da religião e acabou sendo excomungado. Esse é o Tolstói, né, do Guerra e Paz e tudo mais. Então, você como um terapeuta, psicanalista, né, o Raimundo, é interessante eu passar essa bola para você e daqui a pouco a gente fecha, depois desse comentário, a gente vai... Aquela pergunta que nós começamos, não é bom que o homem fique só? De onde que veio isso e qual que é a importância disso? Mas a bola está contigo. muito bem. Ô, Marcos, você falou que ao final do romance ele entra em uma crise existencial que o Sim, leva, o Ana o- Karenina, né? Famoso. é, e o leva a uma conversão à fé cristã, São certo? os extremos, né? De Pois é, uma crise existencial, de um isolamento, olha, a fé pronta surge na vida do Tolstói. E pois, principalmente no contexto russo, né? pois Brincadeira, hein? é. É. E depois ele é excomungado. Excomungado. E aí, nessa excomunhão, ele pode experimentar de novo, pela segunda vez, A mas rejeição, a né? rejeição e uma solidão profunda, ou pode desencadear uma segunda crise, não é? É verdade. Então, especialmente expulsões, excomunhões, como que Foi só ter ideia, foi mais ou menos em 1870, estava hum, terminando o romance, né, certo. da Ana Karenina. Em 1910 é o falecimento dele. Então passaram-se algumas décadas, né, Sim, olha. até o falecimento dele. E ele Ah, isso é teve tempo para interessante. sentir esse impacto todo aí, né, na vida dele. Mas eu estou dizendo isso porque eu cheguei até a Hum, pessoa dele, desse escritor, porque ele fez essa declaração que o amor começa quando uma pessoa se sente só uhum, e termina quando uma pessoa deseja estar só. tá Isso é muito só. comum isso hoje, né? É muito comum. A pessoa não aguenta mais Puxa. viver com aquela pessoa que antes dizia declarações, né, é, profundas de amores eternos e de repente, como diz o Vinícius de Moraes, o amor, né, até que termine, né? Olha que interessante. Dura Que até que interessante. termine. Ô Marcos, Marcos, bom, meu amigo, minha amiga, me diga você, Marcos,
Você citou Vinícius de Moraes. Olha, muito provavelmente a gente ainda fale sobre isso aqui, né? Mas porque esse é um assunto interessante, Marcos. Qual a durabilidade do amor, não é? Mas voltando, qual a duração do amor? Mas voltando para a questão da solidão e da crise existencial. É comum mesmo que a crise ocorra ali aos 18, 30 e 40 anos, e a crise existencial diz respeito àquele momento em que o sujeito questiona-se sobre quem ele é, o que ele quer ser, não é? Isso, o que aconteceu e agora. Então, isso tem um potencial muito grande de desencadear uma crise existencial que tem a ver com identidade, o que eu sou, o que eu serei, o que eu quero ser. Sim. E isso, Marcos, se a resposta não vier em um tempo em que a pessoa tolera, é aí onde vai para crise existencial, assim, aí a gente poderia usar um termo mais técnico, patológico, uma solidão crônica. Mas esses são os fatores. E aí, talvez você é mãe, pai que esteja nos assistindo, né, esteja atento então ao seu garotinho, à sua garotinha aí de 18 anos, está cheio de planos para a vida, oriente, o acolha, não é? Porque é uma fase interessante em que eles estão e é preciso que eles se questionem sobre o que eles querem ser Sim, profissionalmente, né? sim, E aos 30 também, né? Aos 30 sim. é bem interessante. Então, esse exemplo do Tolstói, de uma profunda crise de questionamentos que o levou a uma crise existencial e depois a uma conversão, uma fé cristã, me fez pensar nessa ponte. Uhum, Porque quando você olha para a Bíblia, a declaração bíblica, lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, em Gênesis 1, 26, existe uma declaração, isso está na construção, né? Gênesis é o início, é a criação do mundo, do universo. Então, o texto em Gênesis 1, 26 diz que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que me chama a atenção nesse texto bíblico, Raimundo, e você, meu amigo, minha amiga internauta, ligado aqui no podcast Conexões Temas da Vida, é essa declaração divina. Talvez essa busca, este questionamento, talvez a razão da nossa vida, essa busca de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, essa crise existencial, essa necessidade de Deus, que só Deus pode preencher em nossas vidas. Eu fiz essa ponte, junto com Tolstói, lembrando da vida dele, que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o interessante é que o texto bíblico está dizendo façamos, ou seja, Deus está dizendo, não é eu vou fazer, façamos, está no plural. A ideia de Deus Pai traz a ideia de que Deus não é um ser isolado, solitário, mas um Deus plural, um Deus amoroso, um Deus que busca a comunidade, a sociedade, um Deus Pai. A Bíblia vai ser, na medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que Deus vai se revelando, se apresentando como Deus Pai, na pessoa como o Senhor Todo-Poderoso, na pessoa de Deus Filho, seu Filho, o Senhor Jesus, e na pessoa da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, né? Junto com os anjos na glória. Então, a percepção que nós temos é que Deus não está isolado no céu, rindo da gente, da nossa solidão, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, mas não. Deus busca um relacionamento profundo conosco, ao ponto de se fazer homem, de se fazer pessoa na pessoa de Jesus, para interagir. E você falou sobre a solidão de Jesus na cruz, para que pudéssemos ser reconciliados. Isso me chamou a atenção. Você comentando comigo há um tempo atrás sobre a pessoa de Jesus na cruz, o significado disso para você. Pois é. E aí, Marcos, quando você traz essa ideia do façamos, desse plural, aí a gente brincou aqui nos bastidores, não é? Por isso que a solidão é insuportável. Porque essa é uma condição que o próprio Deus experimentou apenas na cruz, não é? Verdade. E já que a cruz era para ser para mim e ele substituiu, logo
esse lugar de solidão, ele, de fato, a gente não pode fazer morada. A gente visita, ou pode visitar, mas fazer morada não dá, porque é insuportável. E sabe, Raimundo, você falou sobre o sentimento de solidão, porque Jesus ele Uhum, vai dizer na cruz, em determinado momento da cruz de Jesus, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas uhum, não entendem muitas vezes isso. Porque você gosta de usar essa expressão, eu vou dizer que com macarronada é meu prato predileto, né? Paradoxal. é Jesus está na paradoxal. cruz. Jesus está na cruz. E Jesus experimenta pela primeira vez, não só sendo Deus, com toda a perfeição de comunhão, de harmonia, de unidade com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos e com a vida celestial. E como homem, Jesus 100% homem e 100% Deus, se fez homem, Jesus, ele mantinha uma comunhão, uma sintonia plena com Deus Pai, Deus Espírito Santo e com os anjos. Tanto é que nós percebemos que quando Jesus começa o seu ministério, ele é conduzido pelos anjos para o deserto para ser provado. Ele não foi só. Né? Então, na cruz, a percepção que eu tenho, olhando para o texto bíblico, olhando para a cruz de Cristo, é que Jesus experimentou pela primeira vez a ausência, a solidão. Uhum, Porque na cruz, o Pai e o Espírito Santo e os anjos, ninguém poderia estar. Jesus deveria levar sobre si todas as enfermidades, todas as incoerências, todos os nossos pecados naquele momento. E ele sente uma profunda solidão, uma ausência, uma ruptura. Você usou essa expressão, uma ruptura completa naqueles momentos de morte ali, de agonia do Senhor Jesus. E ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? uhum. Sim, interessante. E aí, Marcos, se essa pessoa, esse amigo, essa amiga que nos assiste, nos ouve, e já experimentou solidão, ela vai saber o que a gente vai dizer agora. Quando o homem, a mulher, experimenta a solidão, a sensação é que o mundo desabou sobre seus ombros, né? E aí a sua fala nos faz pensar exatamente isso. A solidão de Jesus consiste nisso. O mundo inteiro estava sobre seus ombros. O homem solitário é alguém que sente o seu mundo sobre seus ombros. Por isso pesa, por isso é insuportável. Mas o interessante e o maravilhoso, o profundo disso é que esse momento de Jesus, a dor física, a dor humana, a dor como Deus, não foi em vão. Ou seja, o propósito era trazer de volta, é reconciliar. Porque Jesus vai dizer que ele veio para buscar e salvar os perdidos. Os perdidos Uhum, o quê? Os desorientados, os que estão sem alvo na vida, os que não entendem a importância de Deus Pai, de comunhão, de relacionamento. Não é bom que o homem viva só, como nós citamos Gênesis 2:18, né? E quando é citado em casamento, não é bom que o homem viva só. Deus cria toda essa beleza, toda essa harmonia, todo esse meio ambiente e fala: mas espera aí. E cria o homem e falou: mas ele precisa desfrutar, ele precisa vivenciar plenamente a comunhão, a unidade, a harmonia de vida, a perspectiva de vida. Né? Então, o Senhor Jesus, na cruz, ele nos reconcilia com o Pai de uma maneira perfeita e nos reconcilia como seres humanos, uns com os outros. Ou seja, Jesus vai dizer: eu preciso aprender a relacionar com o próximo para que eu possa amar de verdade Deus Pai, que eu possa, de fato, honrar a Deus, honrar a Jesus, valorizar. Eu preciso amar a quem eu vejo para poder dizer a quem eu não vejo que, de fato, eu estou buscando isso. Então, para sair dessa caverna da solidão, passa por isso. De ter uma dependência. Na verdade, a nossa dependência maior é de Deus, mas nenhum ser humano foi feito para viver isolado. Aquela pergunta inicial. Nós não fomos feitos para a solidão, para vivermos em solidão. Todos nós precisamos de alguém, do apoio, da ajuda, do ouvido, do abraço de uma pessoa. Eu via recentemente, agora aconteceu um acidente, uma senhora, ela foi fazer uma conversão, passou, estava vendo na TV,
ela foi fazer uma conversão ao estacionar, ela não percebeu um ciclista. E ela bate no ciclista e ela não percebe ainda que bateu no ciclista e ela passa por cima do ciclista com a bicicleta e tudo mais. E aí, ao ser informada, ela desce do carro, o que ela fez, a naturalidade, o que ela fez, ela, quando as pessoas levantam o ciclista, ele machucou pouco, felizmente teve machucou pouco, ela não suporta aquilo e o abraça profundamente. Busca ele para si e o abraça e se derrama ali naquele abraço. Eu me coloquei no lugar dela e entendi isso. Um sentimento de alívio, de dependência, de não ferir o outro, de buscar. Olha, me perdoa, eu não foi intencional. Que bom que você é. Esse abraço. Nós precisamos disso, Raimundo. Pois é. Esses abraços curam, Marcos. Muito bem. Bom, Marcos, E olha. precisamos dessa risada, desse sorriso seu também, viu? Precisamos. Ah, que beleza. Marcos, vamos lá, Tá na vamos hora, né? colocar uma vírgula, né? Eu vou usar o que você usa. Vamos colocar uma vírgula aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro amoroso, harmonioso. Agradecendo a você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado. Por favor, comente, compartilhe, avisa a família. Avisa aí a sua congregação, avisa os amigos. Por favor, compartilhe esse Beleza, é vídeo. isso Por aí. favor, tá bom? Muito obrigado. Marcos, está com você. Não fomos feitos para viver isolados, em solidão, tá? Então, cuidado, viu? A solidão é um bom lugar para, de vez em quando, fazer uma visita, separar um tempinho, mas péssimo para viver, para morar, para fazer morada em nossos corações, tá certo? Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida, né? E não se esqueça, hein? Não se esqueça. Fique ligado, compartilhe o nosso podcast. Conexões, temas da vida. Sou teu fã, Raimundo. Sou teu fã, Marcos. Obrigado. Tchau.